Pois é, meus queridos e minhas queridas, não é? Daqui a pouquinho a gente vai, logo à tardezinha, tá bom? Entre meio-dia, 1 hora da tarde, a gente vai entrar na live. No máximo, às 1h30, 2 horas da tarde, a gente vai entrar aqui na live ao vivo no Facebook, não é? Tem que ter um pouquinho de entretenimento e graça, né? Mas não é graça de Deus, é graça de dar risada mesmo, né? Tem que levar um pouco pelo lado cômico e humor para você entender de vez. Que talvez você foi levado a um engano, a um movimento, não é? Do engano. Expressões corporais de forma desequilibrada, não é? O chamado Pentecoste, que não tem nada a ver com o Pentecoste de Atos 2, e muito menos tem alguma associação, não é? Alguma sincronia, alguma afinidade com a palavra Pentecoste do mundo judaico, do mundo hebraico. É uma questão mais de sugestão, de hipnose, descontrole corporal, quedas. Às vezes alguém sai ferido, cai, bate a boca na quina do banco, ou um dá uma cotovelada no outro. Onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade sim, mas não há libertinagem, e também não há desordem, desorganização. Tudo é feito com ordem e decência. Eu quero convidar especialmente você, que é do movimento pentecostal, que desce o giraia em você aí, ou aqueles que vêm com a febre da vaca louca. Quero convidar você para estar comigo essa tarde, porque vamos pela palavra. Não é assim? Tem que estar escrito, está escrito. E pela palavra, nós temos aqui em hebraico, ok? Ó. Nimu amim milil hadayat. Nimu amim milil hadayat. Ou seja, Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. O Jesus, que você tanto crê, evangélico assembleiano, mirandista da Deus e Amor, e das igrejas pentecostais, e até do igreja do poder de Deus aí, né? Trono pleno do poder de Deus, do Agenotruc, não é? Vocês que são fã aí do Agenotruc, são fã do Benny Hinn, não é? Deixa eu só colocar aqui, eu tô suando muito. São fã do Benny Hinn, que cai. Vocês não podem perder essa live, não. Porque tem muita falta de conhecimento na cabecinha de vocês. Dentro da palavra. E olha, o Jesus, que vocês dizem querem tanto ser o Filho de Deus, né? Unigênito, o Salvador. Sabe o que ele disse? Apontando para a Torá, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna. São elas que de mim testificam, as Escrituras. A sua vida eterna pode estar em risco, meu irmão pentecostal, por você estar seguindo movimentos de espírito de engano e não do espírito do Ruach HaKodesh. Ok? Ainda hoje, quero vocês comigo aqui hoje, tá bom? E olha só que interessante, hoje nós vamos tratar essa questão do fogo, que já foi explicado, né? Tem nada a ver fogo que desce do céu e batismo com fogo, aquela coisa, pirueta, aquela coisa toda, não é? Um ponto base que o pentecostalismo usa é quando Salomão inaugura o templo em Jerusalém. O livro de 2 Crônicas vai estar escrito assim, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, né? A Kadosh, a glória de Deus, desce no templo assim que é inaugurado. Então tá lá, 2 Crônicas 7, 1, até o versículo 6. E acabando Salomão de orar, desceu o quê? Fogo do céu e consumiu
o holocausto e os sacrifícios. Esse fogo que desceu do céu pegou no povo, sapecou, sapato de fogo. Não. Esse fogo que desceu do céu fez as pessoas girarem como giraia. Não. Esse fogo que veio do céu, ele consumiu o holocausto, né? E os sacrifícios, bodes, carneiros, animais mortos, as oferendas, os rituais da oferta, da oferenda a Deus, sacrifício, holocausto. Lambeu ali o altar, consumiu a carne dos animais. E a glória do Senhor encheu a casa. Eita glória! Labassurianda, labaxaia! Papai! Não foi nada disso, tá? Não foi nada disso. E a glória do Senhor encheu a casa. Ou seja, o Santo dos Santos e o templo em geral. E os sacerdotes não podiam entrar na casa. Pega sua Bíblia aí, 2 Crônicas 7:1. Vamos crescer, elevar-se, edificar-se na palavra, no que está escrito. Não é no que esses infantis, esses... não dá nem para chamar de ator, né? Porque o ator estuda para ser ator. Esses péssimos atores, né? Esses que induz, né? Que leva você ao erro, né? E que fazem até uso ilegal da medicina. Por isso que hoje vamos falar sobre catarse e fanerose. Você vai entender o porquê. Não é? Manifestação, revelação, não é? Muito bem. Então, os sacerdotes não podiam entrar na casa. Eles não tinham como entrar. Tamanha luz, glória, que você possa imaginar aí, não é? Pirotecnia, fogo, aquela coisa, né? Sobre o templo. Eles não podiam entrar, os sacerdotes. Mas o texto está dizendo, e o contexto, que os sacerdotes caíram e rolaram pelo chão, rodopiaram? Não. Espírito de engano, hein? Rodopiaram? Não. O texto está dizendo, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo o fogo, né, do Senhor, vendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o que eles fizeram? Além dos sacerdotes e de toda a congregação, todo o povo, os crentes, a igreja, para você entender, quando eles viram aquilo que eles fizeram, eles rodopiaram? Não. O que aconteceu com eles? Quero que você pense nisso, tá bom? Bom, então você acha que quando o Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, aqui está escrito que eles se encurvaram com o rosto em terra. Mas o mundo pentecostal não acha isso. Os crentes pentecostais, eles acham isso aqui, ó. Oi, vai rodar o baú da felicidade. E aí os crentes viram e começaram... Não foi isso que aconteceu. Não rodaram como o peão do baú da felicidade, tá bom? Eles se encurvaram em reverência e em respeito, ordem e decência na casa de Deus, tá bom? Encurvaram-se quando viram o fogo e a glória do Senhor sobre a casa. Encurvaram-se, né? Se encurvaram, se ajoelharam com o rosto em terra, em reverência, sobre o pavimento, e adoraram o Senhor, porque é bom e sua benignidade dura para sempre.
E para finalizar, no versículo 6 do capítulo de 2 Crônicas, no capítulo 7 de 2 Crônicas, na inauguração do templo, do primeiro templo de Salomão, quando a glória desce, veja só, no versículo 6. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé. Eles não caíram, não rolaram pelo chão. Para de enganar o povo da sua igreja, pastor pentecostal. Para de levar o povo ao erro. Para de aplicar a catarse dentro da igreja. Isso é sério, gente. Isso pode levar vocês à loucura, ao fanatismo, à bitolação. Eu lembro uma vez que fui eu e a minha prima, a Cristina. Eu, a minha prima Cristina e também algumas pessoas, nós somos no Campo da Portuguesa, aqui em São Paulo, capital, beirando ali a margem do rio Tietê, e havia um movimento pentecostal e nós fomos lá. Estava um apóstolo, que hoje não ouço mais falar no nome dele, muito famoso na época. Também estava o então, naquela atualidade chamado de apóstolo, não é? Jorge Tadeu de Portugal, o Jorge Tadeu de Portugal. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Jorge Tadeu estava lá. Estava o Marcos Feliciano. Quem mais estava lá? Estava o missionário Ezequiel Pires, da graça, o Ezequiel Pires, o homem das revelações. Ele estava lá. Toda essa turma pentecostal estava lá. E eles fizeram um movimento, um reboliço, né? Todo mundo que estava lá embaixo e na arquibancada caía, rolava e pulava e aquela coisa toda, menos eles. Eles estavam, sabe como? Em pé. Lá no canto deles, em pé. Ninguém caiu, ninguém rodopiou. Por que será, hein? Manipulação para com aquele que é vulnerável, suscetível, o povo que não tem conhecimento e entendimento? Só repara nisso. Bom, então aqui, 2 Crônicas 7, versículo 6. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, não é, estavam em pé. Cada sacerdote, cada ofício, não é? E nenhum deles caiu, rodopiou, girou como giraia ou teve uma manifestação da doença da vaca louca. Não. Estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Né? Quando Davi o louvava pelo ministério deles e os sacerdotes tocavam trombetas de fronte deles, todo o Israel estava em pé. Então, tanto os sacerdotes e os levitas e o povo, congregação, ninguém caiu, ninguém rolou pelo chão, quando viram o fogo descer do céu, lamber o altar da propiciação, quando viram luzes, fogo em grego, piros, não é? Ou em hebraico, beas, o beas, viram fogo e a glória do Senhor encher a casa, ninguém caiu, ninguém rolou pelo chão, apenas se inclinaram e os sacerdotes não puderam entrar no lugar sagrado. Ok? Prestou atenção nisso? Hã? É isso que eu quero dizer. A casa de Deus, o local sagrado, é lugar de ordem e decência. Não é lugar de descontrole emocional, descontrole de catarse, nesse sentido de descontrolar, voar, rolar. Tudo isso é um engano, é um erro muito grande, é uma mentira que pode comprometer a sua salvação, meu irmão, ok? Não aconteceu nada disso aqui, ó, lá. Nada. Não aconteceu isso não, viu? Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão no momento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, não posso
Não aconteceu isso. Hoje eu espero você entre 14 horas à tarde. Vai demorar a live, mas vai ser boa. Tem vídeo, testemunho, depoimento, Benihim e outros que mentiram para você.